Então, a escola de Frankfurt, como eu disse, não é uma escola, e apesar de que a escola de Frankfurt realmente era uma escola, que ficava na Alemanha, ela surgiu um pouco diferente do contexto de outras escolas que talvez tenham surgido estudando a comunicação. A maioria dos professores lá, dos pensadores, eram sociólogos, alguns filósofos, e eles começam a estudar aquilo que eles chamam de a indústria cultural. E como é que essa indústria era usada para poder comunicar ou para poder até criar uma forma de massificar, e aí no caso visando o lucro das pessoas. Só para vocês terem uma ideia de como que isso funciona, outro dia eu vi um menino andando na rua com um relógio verde e ele dando tapa no relógio. Eu falei, que gente, esse menino tá dando tapa nesse relógio? Não faz o menor sentido. Aí eu fui descobrir que tem um personagem que chama Ben 10. E aí esse personagem desse desenho, ele dá um tapa e ele vira um monstro, sei lá o que que é. E vocês veem como é que essa indústria cultural, que o pessoal lá de Frankfurt falava, ela molda a nossa forma de pensar. Então, quer dizer, o menino de 10 anos estava dando tapa no relógio porque ele queria virar um monstro. Mas aquele relógio era um produto que foi vendido. Então, era como é que a comunicação se torna um mecanismo de venda. E, principalmente, de massificação. Como é que as pessoas passam a pensar mais ou menos da mesma forma. Então, se as meninas começam a usar uma roupa roxa, porque viu alguma menina de uma novela usando roupa roxa, é bem provável que todas as outras amigas dela também vão usar roupa roxa. Porque a indústria cultural, no caso a novela que está passando e que tem aquela menina de cabelo vermelho, vai fazer com que as meninas daquela faixa etária também queiram ter cabelo vermelho. Mas isso não quer dizer que a teoria da agulha hipodérmica, que a gente falou agora há pouco, ela faz sentido. Não, não é isso. Aí entram em outras questões, que nós não vamos discutir isso aqui agora, que é a questão mais social, de aceitação, de fazer parte de um mesmo grupo. Mas a questão é que a escola de Frankfurt percebeu isso e percebeu como que a comunicação pode ser nociva se nós não dialogarmos com ela de forma consciente. E aí a gente chega hoje. Como é que a gente pensa a comunicação hoje? Eu apresentei um panorama geral de como que a comunicação foi pensada até a década de 50, 60, 70, talvez. Mas hoje a gente percebe que, primeiro, aquilo que eu digo para você não entra na sua cabeça da forma que eu estou dizendo. Então, suponhamos que a gente tenha 500 pessoas assistindo esse vídeo simultaneamente. Não é uma aula só que está sendo dada, são 500 aulas que estão sendo dadas. Porque cada um de vocês que está vendo esse vídeo vai receber aquilo que eu estou dizendo de uma forma diferente. Vocês conseguem imaginar que uma pessoa, por exemplo, que tenha nascido na periferia e que tenha passado fome quando era pequeno e que tenha enfrentado dificuldades familiares com o pai que batia na mãe e por aí vai receber essa aula da mesma forma que uma outra pessoa que nasceu numa família rica e bem estruturada e que tem estudado nas melhores escolas? Vocês realmente acham que essas duas pessoas vão receber aquilo que eu estou dizendo da mesma forma, exatamente? Vocês não acham que esses exemplos e que tudo aquilo que eu estou dizendo vai ativar na memória de cada um deles situações específicas? Isso porque eu estou dizendo da questão social e econômica. Mas existem outras circunstâncias que fazem com que eu receba a informação de forma diferente. Isso quer dizer que nós temos lentes. Lentes. Então, eu tenho sobreposições de lentes naquilo que eu recebo. Tenta visualizar aí um monte de lentezinha, dessas de vidro mesmo, cada uma colorida, uma verde, outra azul, outra amarela e tal. E aí é como se a informação fosse um feixe de luz e ela atravessasse, e conforme ela vai atravessando, ela vai ganhando cores diferentes até chegar em mim. Então, é por isso que quando eu falo alguma coisa para várias pessoas, cada uma delas vai receber de uma forma diferente. Podem ser irmãos gêmeos, criados pela mesma família, da mesma forma. Se você conhece algum irmão gêmeo, você vai entender o que eu estou falando. Eles são completamente diferentes, mesmo sendo gêmeos. Eles têm personalidades diferentes, eles têm forma de enxergar a vida de forma diferente. Então é por isso que aquilo que eu digo nunca vai ser exatamente aquilo que você ouve. Ou, para tentar resumir, eu digo aquilo que você ouve, aquilo que você entende.
eu não digo aquilo que eu estava pensando. Eu digo aquilo que eu estava pensando, mas na hora que você recebe, você vai receber da sua própria forma. E essa própria forma eu não controlo. Eu não tenho controle sobre aquilo que você vai receber. Eu não tenho como controlar a forma que você vai interpretar aquilo que eu estou dizendo. Eu consigo delimitar um pouco essa forma para simplificar para você. É o que eu estou fazendo aqui. As informações que eu tenho, elas são muito maiores do que eu estou te dizendo. Mas para tentar simplificar para você, eu tento dar uma reduzida e tento simplificar para facilitar a sua forma de receber o que eu estou dizendo. Mas eu não consigo controlar isso que você está recebendo. Provavelmente agora você já nem vai estar olhando para mim, já vai estar mexendo em outra coisa, ou mexendo no celular, ou você já saiu para beber água, me deixou falando sozinho, agora você está voltando, está pegando no meio do caminho. Eu não consigo controlar isso. Então, nesse primeiro módulo, o módulo da comunicação, o que precisa ficar claro para vocês é que aquela noção da agulha hipodérmica, se foi criada na década de 20 e 30, vocês podem ignorar. Aquele desenhozinho da teoria matemática, se por um acaso você estudou aquele diagramazinho nas aulas de português, eu lembro quando eu era mais novo, nas aulas de português eu estudei aquilo lá. Isso também pode funcionar, mas funciona para meio técnico, porque na comunicação 1 a 1, antes mesmo que eu fale, talvez o seu olhar vai mudar a minha forma de dizer aquilo que eu tinha pensado em dizer. É por isso que não existe essa forma linear de pensar, de comunicação. E não tem como eu controlar, mais uma vez eu repito, não tem como eu controlar aquilo que você recebe. E é por isso que eu preciso encontrar as melhores palavras e a melhor forma de comunicar isso para você. E aí é que a gente entra no nosso segundo módulo. Agora a gente vai tentar pensar quais são esses elementos disso que eu escolho para falar podem facilitar a sua forma de compreender aquilo que eu estou dizendo. Então é por isso que nesse segundo módulo agora nós vamos falar sobre a significação. Então fica atento aí, daqui a pouco a gente vai para o próximo módulo.